Jeremias, capítulo 18, verso de 1 a 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sob as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro à casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do olheiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, obrigado por essa noite. Fala conosco, que a Tua presença, ó Deus, que já sentimos nesse culto, ela se estenda conforme estivermos pregando. Fala, Pai, aos corações, porque só o Senhor pode alcançar os corações. Alcança os corações nessa noite, te pedimos isso em o nome de Jesus, e que todos digam amém, amém. Esse texto pode ser olhado de três formas. Primeiro, eu posso olhar de forma literal, o que aconteceu naquele dia, naquela época. Eu posso olhar também esse texto de forma profética, como algo que poderia acontecer. E eu posso olhar esse texto também de forma contextual, ou seja, fazendo que ele se aplique nos nossos dias. Nós precisamos entender que Deus tem um trabalho na nossa vida. E nós precisamos compreender que nós queremos que Deus nos use muitas vezes de uma forma muito rápida. Note que primeiro Deus trabalha em nós, para que depois Ele possa trabalhar através de nós. No trabalho que Deus tem na nossa vida, nós não podemos queimar etapas. Deus tem um cronograma para estabelecer. E nós precisamos entender, irmãos, que há três coisas fundamentais e que eu quero destacar nessa noite. Primeira coisa é que Deus é o olheiro. A segunda coisa que eu quero destacar é que nós somos o barro. E a terceira coisa que eu quero destacar é que a igreja, esta casa, é a olaria de Deus. Então Deus é o olheiro. Primeira característica do olheiro: ele é paciente. Deus é um Deus paciente. O trabalho de Deus, o trabalho do olheiro é demorado. Às vezes a gente acha que Deus demora demais, mas o trabalho de Deus é artesanal, é manual. Deus trabalha peça por peça. Deus não trabalha por atacado. Deus não trabalha em série. Ele trabalha de forma individual. Ele faz um vaso de cada vez. Ele vai trabalhando e ele sabe o que está fazendo. A segunda característica do olheiro é que ele é cuidadoso. Ele tem cuidado com a matéria-prima. Ele não deixa que o barro endureça antes do tempo. Ele põe água para que esse barro ele possa ser usado na melhor forma. A terceira característica do olheiro é que ele é perseverante. O olheiro é alguém que persevera. Ele não desiste de fazer o vaso. Ele tem o seu tempo, demora, mas ele não desiste. Às vezes nós desistimos de algumas pessoas. Às vezes nós dizemos: eu não quero mais ter paciência, eu não quero mais perseverar em prol desta pessoa, porque ela não muda. Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de você. A segunda coisa que eu quero destacar é que Deus também Ele utiliza barro. A segunda coisa que nós precisamos entender é sobre o barro. Nós, eu e você, nós somos o barro. Então Deus é o olheiro, nós somos o barro. E aí eu também quero destacar três características do barro. Primeira característica do barro: o barro não tem valor em si mesmo. Ninguém briga por causa de barro. As pessoas brigam por causa de ouro, as pessoas brigam por causa de petróleo, mas por causa de barro, ninguém briga. Por quê? Porque barro não tem valor em si mesmo.
2 Coríntios, no capítulo 4, verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Há um tesouro dentro de você, e você é o vaso de barro. E ele continua: para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Quando Deus te usa, é para que o nome dele seja glorificado, porque você é barro, nós somos barro. Nós às vezes achamos que somos alguma coisa muito importante, mas só somos usados pela graça e pela bondade de Deus. Dentro de você há um tesouro. Para Deus você tem valor. Esse vaso que é você tem valor nas mãos de Deus. A segunda característica do barro é que ele precisa ser moldado. Você pega o barro duro e ele precisa ser modelado. A terceira característica do barro é que ele não tem vontade. O barro não diz: eu não quero. Você chega lá e pega o barro. Mas o oleiro é aquele que molda do jeito que ele quer. É Deus que molda você. É Deus que nos molda, é Deus que trabalha na nossa vida. E nós precisamos deixar que Ele nos molde. Terceira coisa que nós precisamos entender, que a igreja é a olaria. Deus é o oleiro, nós somos o barro, e a igreja é a olaria. E eu quero destacar também 3 características da olaria. Em primeiro lugar, a primeira característica é que a olaria é o lugar onde Deus trabalha. Deus não trabalha em outro lugar. Deus molda-nos nessa olaria. É nessa olaria que Deus vai o quê? Moldando você. É nesse lugar que Deus vai o quê? Trabalhando na sua vida. É nesse lugar que Deus vai fazendo de você aquilo que Ele deseja fazer. Então a nossa igreja é o quê? É a olaria. A nossa igreja é o lugar onde Deus trabalha. Deus não trabalha em A, Deus não trabalha no lugar B, Deus não trabalha no lugar C. Deus traz você aqui todas as vezes, porque aqui é a olaria dele e Ele quer trabalhar na sua vida. A segunda característica da olaria é que a olaria é um lugar onde tem roda, ou algumas versões, torno. Para quê? Para modelar o barro. Deus quer modelar você através das mensagens que você ouve. As mensagens, elas só se tornam bonitas e maravilhosas e bem desenhadas se elas mudarem você. Às vezes a gente vê as pessoas falando: que mensagem maravilhosa, que mensagem boa. Claro, ela foi bem desenhada, foi bem inspirada, mas a beleza da mensagem está quando você sai daqui e diz: eu vou ser uma pessoa diferente. Terceira característica da olaria: ela tem forno, e ela tem forno para cozinhar o barro. Hoje nós temos aqui pelo menos 3 elementos. Nós temos o oleiro, Deus está neste lugar. Nós temos o barro, que somos nós, e nós estamos dentro da olaria de Deus. Deus então chama Jeremias e diz: Jeremias, desce. Em outras versões, Deus diz: vai. E qual o objetivo de Deus mandar Jeremias ir à casa do oleiro? Deus deseja que Jeremias possa perceber como é o seu trabalho, como Deus gostaria e como Deus quer trabalhar. Literalmente, Deus trabalha no povo de Israel. Contextualizando, hoje, Deus trabalha na minha e também na sua vida. Então eu quero destacar 2 coisas do verso 2. A primeira coisa que eu quero destacar é a iniciativa de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa e disse a Jeremias: Jeremias, desce, vai à casa do oleiro. Deus queria mostrar ao profeta como Deus trabalha. Quando Deus diz: Jeremias, vai à casa do oleiro, Deus estava dizendo: Jeremias, vai lá, porque eu vou te ensinar como é que eu trabalho. A segunda coisa que eu quero destacar é o local onde Deus trabalha. Deus chega e diz: Jeremias, você vai à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. É nessa casa do oleiro que Deus usa alguém para falar com você. É nessa casa que Deus usa pessoas para abençoar a sua vida. Então, Deus fala com Jeremias, Deus diz a Jeremias o que ele precisa fazer.
Por que Deus usou o barro como exemplo? Talvez pudesse ser uma das nossas perguntas. Primeiro, porque nós viemos do barro. Não éramos nada e hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós guardamos um tesouro. A segunda coisa pelo qual Deus nos utiliza o barro é porque o vaso sempre foi usado para armazenar alguma coisa. Sabe, Deus, Ele dá a ilustração, a metáfora do barro para mostrar para mim e para você que dentro desse vaso aqui, dentro de mim e dentro de você, Ele quer armazenar alguma coisa. E o que Ele quer armazenar, pastor? Ele quer armazenar o fruto do Espírito dentro de você. Ele quer armazenar os dons para que Ele possa te usar. Então aí dentro desse vaso aqui há o quê? Há um armazém. Aonde Deus quer o quê? Deus quer armazenar. Mas qual o processo da fabricação de um vaso? Como se fabrica um vaso? Eu quero dizer sobre 7 atitudes do oleiro, para que ele pudesse fabricar um vaso. A primeira atitude do oleiro é que o oleiro, ele escolhe o barro. E nós precisamos perceber que não é o barro que escolhe o oleiro. Pelo contrário, é o oleiro que escolhe o barro. Ele pega o barro lá em algum lugar e pega aquele barro e ele começa então com o desejo de trabalhar naquele barro que não tem visivelmente valor algum e fazer daquele barro o quê? Um vaso. Ele nos escolheu, Ele nos separou para que Ele pudesse colocar os seus dons na nossa vida, na minha vida, na sua vida, para que nós pudéssemos ser não apenas um barro rejeitado e esquecido, mas um vaso para a honra e para a glória do seu nome. O único valor que o barro tem, sabe para quem é? Para o oleiro. Talvez você não tenha valor para ninguém, mas para Deus você tem. Talvez Deus te veja que você nem saiba como Ele te vê. Talvez as pessoas acham que você é um zero à esquerda. Talvez as pessoas olhem para você e não vejam você como o oleiro vê. Mas o importante é que o oleiro olha para você. Você é valorizado por este oleiro. Existe mais de 200 espécies de barro no mundo, mas somente 8 servem para se fazer um barro. A segunda atitude do oleiro, se a primeira é que o oleiro, ele escolhe o barro, a segunda atitude do oleiro é que ele precisa amolecer esse barro. Não dá para trabalhar com barro duro. O barro então é amolecido com água. Há barros que precisam mais água, porque você joga água por cima, mas dentro ele ainda está duro. Um dado importante, que a água jogada no barro faz que o barro diminua. Uma coisa interessante que os oleiros utilizam é que eles pegam o barro, eles põem muitas vezes o barro num tanque e enche esse tanque, que aonde está o barro, ele enche o barro de água. A água é a palavra de Deus. A água é a palavra que vai amolecendo você. A água é a palavra que vai amolecendo a tal ponto de Deus poder fazer não o que você quer, mas aquilo que Ele quer que você seja. A terceira atitude do oleiro: o oleiro pega, ele escolhe o barro. Segundo, ele amolece o barro. Terceira atitude do oleiro: o oleiro amassa o barro. Amassa o barro, ele joga aquele barro, ele não coloca com carinho, ele joga aquele barro na roda ou no torno. Você sabe por quê? Que ele pega aquela massa de barro, aquele barro, aquela bola de barro, e ele joga na roda ou no torno. Sabe por quê? Por que o oleiro faz isso? Porque o vaso de Deus
não pode guardar ressentimento, mágoa, amargura, orgulho. Aí ele vai amassando você. Cada vez que o oleiro vai jogando, cada vez que o oleiro pega aquela massa de barro e joga, ele está dizendo: eu preciso que você mude. Ele vai batendo para quê? Para tirar de você o orgulho, para tirar de você aquela dificuldade do ressentimento. Está doendo? Ah, pastor, está doendo muito. Tudo bem, o oleiro sabe a hora de parar. Você não sabe quando ele vai parar, mas ele sabe a hora de parar. Aí o barro gruda na roda, ou no torno, e começa então a ser girado por uma alta velocidade. Mas quem está no controle daquele torno ou daquela roda? O oleiro. O barro, o vaso que está sendo construído, ele não pode sair daquele centro. É nessa fase que o oleiro começa o quê? A modelar o vaso. É nessa hora que ele começa a trabalhar no vaso. Talvez você diga: poxa, pastor, mas está doendo muito. Pode estar doendo agora, mas no final ele vai fazer de você um vaso de honra, para que o nome dele seja glorificado. O interessante desse texto é que em um dado momento, quando o oleiro está fazendo o barro, o texto diz que nessa hora o vaso quebra. Por que o vaso quebrou? Se você ler o texto, eu não vou fazer isso, mas você pode ler o texto de novo. O oleiro está construindo, o oleiro está fazendo o vaso, está montando o vaso. E o vaso quebra. Por que o vaso quebra? O vaso, diz algumas versões, que o vaso estragou nas mãos do oleiro. E a primeira pergunta que a gente faz: por que quebrou na mão do oleiro? Será que foi imperícia do oleiro? Será que foi falta de competência? Será que foi falta de experiência, de habilidade? Não, não foi nada disso. O barro quebrou, o vaso quebrou na mão do oleiro, porque o oleiro precisava tirar a impureza que existia naquele barro que ele estava construindo aquele vaso. Na construção de um vaso, se tem uma pedra, se tem um lixo, se tem uma raiz, o oleiro, o que ele faz? O barro quebra, o barro quebrou nas mãos. Eu não sei como você já leu esse texto, indagando, mas por que o barro quebrou na mão do oleiro? Como se Deus não soubesse o que estava fazendo. Como se Deus não tivesse perícia, como se Deus não tivesse habilidade. Mas o problema não foi de Deus, o problema foi do barro. Foi a razão do barro estar impuro, está com uma pedra, está com lixo, está com raízes. E aí, logicamente, quando ele para tirar com as suas próprias mãos a impureza daquele barro que ele está construindo, aquele vaso, o trabalho aumenta e demora mais a construção do vaso. Mas, pastor, o que seriam essas impurezas? É só você ir a Gálatas 5, a partir do versículo de número 19, que fala sobre obras da carne. Depois de tirar a impureza do barro, o oleiro faz o quê? O oleiro volta a fazer o vaso. Isso significa o quê? Que ele não desiste de nós. Ele nunca desiste, irmãos. Nós temos uma facilidade enorme de desistir das pessoas, de colocar as pessoas de lado, de substituí-las por outras. Deus não. Deus nunca esquece de nós. Ele vai lá, ele limpa a gente, ele vai lá, tira aquilo que não pertence na construção do vaso e volta. Vai gastar mais tempo? Vai gastar mais tempo, porque ele já poderia estar adiantado se não houvesse impureza, mas isso não impede dele construir o vaso que ele estabeleceu a fazer. Voltamos então à construção do vaso. E aí o oleiro então exerce duas pressões quando ele está construindo o vaso. Ele exerce uma pressão interna, ele coloca a mão dentro do vaso, e ele começa então a afinar as paredes internas do vaso. Sabe, meus irmãos, há muita coisa que Deus precisa afinar aqui dentro de nós, e ninguém vai afinar. Paredes internas, coisas internas dentro de nós, só Deus pode botar a mão e modular.
Só Deus pode botar a mão dentro de você e modificar você e fazer que você esteja apto a receber o tesouro, que é a presença de Jesus Cristo. Segundo tipo de pressão é uma pressão externa, do lado de fora. Então, se pelo lado de dentro ele começa a afinar, ele põe a mão e começa a afinar o vaso pelo lado de dentro, pelo lado de fora ele começa a desenhar o vaso. Ele começa a moldar o vaso e fazer que aquele vaso seja conforme a sua vontade. Quinta atitude do oleiro. Depois disso tudo, que o vaso fica pronto, ele já modelou, está modelado o vaso. Sabe o que o oleiro faz? O oleiro pega esse vaso e coloca o vaso na prateleira. Agora o vaso precisa secar. Agora o vaso precisa. Você já ouviu a expressão, fulano está pronto? Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, meu Deus do céu, eu não sei como é que fulano ainda não faz nada nobre de Deus. Fulano está pronto. Pronto na sua visão, talvez não na visão de Deus. Talvez Deus queira que ele fique um pouco ali, na prateleira. Sétima atitude do oleiro. Depois que ele tira esse vaso da prateleira, ele põe o vaso aonde? No fogo. Agora, aquele vaso, ele precisa passar pelo fogo. Ele precisa passar agora por uma nova mudança. O oleiro começa a trabalhar agora colocando ele no fogo. Para quê? Para provar a resistência daquele vaso. Muitas vezes, as lutas que você passa, Deus está querendo provar a sua resistência. O fogo faz o quê? Endurece o vaso, tornando quase aquele vaso inquebrável. Sétima atitude do oleiro. Quando sai do fogo, sabe o que acontece com esse vaso? Ele volta para a prateleira. Para quê? Que depois ele foi para a prateleira, depois ele vai para o fogo, agora ele volta para a prateleira. Sabe por quê? Porque ele precisa agora esperar o destino que Deus irá dar para aquele vaso. Eu não sei qual a fase que você está vivendo. Eu não sei qual a fase que você tem vivido. Mas vale a pena estar nas mãos de Deus. Vale a pena deixar Ele modelar. Vale a pena deixar Ele trabalhar. Vale a pena deixar Ele fazer de nós o que Ele quiser. Agora, preste atenção, um alerta. Depois de vasos prontos, e aí, porque a nossa visão sempre é que Deus está fazendo, mas a gente olha para alguém, para uma pessoa assim e diz assim, aquele vaso já está pronto, aquela pessoa já está pronta. Preste atenção, um alerta para você. Vaso pronto, que se quebra, nunca mais será o mesmo. Vou te explicar. Se nós tivéssemos um vaso ali, e esse vaso quebrasse, aquele vaso não poderia voltar ao forno. Por quê, pastor? Porque durante o processo que se está fazendo o vaso, você pode colocá-lo de novo no forno. Depois que ele estiver pronto, ele não pode. Por quê? Porque quando ele está pronto, ele já está feito. E quando ele quebra, a única coisa que você consegue fazer, você não consegue devolver, quebrar os cacos, bater e fazer outro vaso. Sabe o que acontece? Aquele vaso fica com uma rachadura. Ele continua sendo vaso? Continua. Ele não deixou de ser vaso, mas não é o mesmo vaso. E eu vou te explicar por quê. Um alerta a todos nós. Em 1980, nós tínhamos um dos maiores pregadores evangelistas, depois de Billy Graham. Enchia estádios. Multidões iam aonde aquele homem estava. Um dia o vaso quebrou. Ele deixou de ser vaso? Não. Mas não é mais o mesmo vaso. É um vaso que tem uma rachadura. Isso significa, irmãos, que nós precisamos cuidar da nossa vida. Isso significa
que nós precisamos olhar para dentro de nós e sempre cuidar da nossa vida espiritual, para que nós possamos ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. O que você é hoje, você nem imagina o que Deus quer que você seja. Deixa Ele modelar você. Que fase você está? Qual fase? Onde Deus está? Será que Ele tem que amolecer você? Será que você está lá na segunda fase? Ele já escolheu você como vaso, mas agora Ele precisa amolecer. E amolece com a palavra de Deus. Será que você está naquela fase que Ele tem que pegar a massa e jogar a massa, bater na massa, socar a massa, até que Ele possa modelar? Será que você está na fase da impureza? Será que alguma coisa tem impedido Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida? Será que Ele precisa tirar a impureza? Que fase você está? Será que você está na prateleira, dizendo, puxa, esqueceram de mim? Deus nunca esquece de nós. Nunca. Esqueceram do meu ministério, esqueceram da minha chamada. Deus nunca esquece de nós. Deus quer nos fazer vasos. Deus quer nos fazer instrumentos, sabe para quê? Acima de qualquer coisa, para que nós possamos, as pessoas possam olhar para nós. Você já notou? Quando você olha um vaso, você diz, que coisa bonita. Não é assim? Você chega num lugar e olha um vaso bonito, cheio de flores. O conteúdo dele é cheio de flores. Você diz, que vaso bonito. Irmãos, nós fomos feitos para que as pessoas nos olhem e possam ver Cristo em nós. Para que a glória de Deus brilhe em nós. Lembre-se sempre que dentro desse vaso de barro, vaso frágil, tem um tesouro cujo nome é Jesus Cristo. Você tem tesouro? Você não colocaria tesouro num vaso de barro. A gente coloca tesouro aonde? No cofre. Ninguém coloca tesouro num vaso de barro. Todo mundo coloca num lugar de segurança. Você pega o tesouro e você vai guardar aquele tesouro onde? Num lugar bem trancado. Deus não é assim. Deus colocou o seu tesouro aqui dentro. Deus colocou o seu tesouro aí dentro. Sabe por quê? Porque cada dia Ele quer moldar a sua vida.